Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a luz do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, sua família. E neste lar onde você mora possa ser sinal, ambiente de paz, de esperança, ambiente de alegria, do diálogo, da partilha, onde cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe possa ser a expressão do rosto do próprio Deus, rosto de amor, rosto de misericórdia, rosto de compaixão. E como no Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, é o que nós vamos hoje meditar sobre ele, onde o próprio Deus vem nos falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Deus encarnado, que vem para restaurar a humanidade, trazer vida plena, vida em abundância e mostrar o seu poder de um Deus que quer a libertação, que quer a vida plena, que quer a humanidade redimida, mas uma humanidade feliz, uma humanidade tranquila, porque confia na presença do próprio Deus. E acredito, claro, que toda família que vê em Deus este Cordeiro que restaura, que traz esperança, um Deus todo novo, um Deus que vive no meio de nós, é uma família feliz, é uma família confiante, é uma família que quer fazer parte do reino de Deus, da construção de um mundo melhor. Eu vou proclamar o Evangelho de Deus, anunciando a palavra da qual nós vamos meditar e, claro, pensar nesse Deus que quer ser um Deus que convoca a humanidade a ser povo de Deus, que busca vivenciar a graça e ser um povo transformador na esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era dele que eu dizia: Depois de mim virá um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para ele se manifestar a Israel, é que eu vim batizar em água. João deu mais este testemunho. Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar em água é que me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repousar, é que batizará no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este trecho que acabamos de proclamar, que nos é proposto, integra, claro, uma sessão introdutória do quarto Evangelho de São João, do capítulo 1, do versículo 19 ao 3, versículo 36. Claro, o autor aí, com consumada mestria, claro, procura responder à questão: quem é Jesus? E nós também podemos, junto com o autor, fazer essa pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus hoje para essa humanidade, para esse mundo hoje tão descrente, onde vive o individualismo, ou até uma religião intimista, que é um Deus apenas a partir dos meus interesses, e não um Deus que está presente na realidade humana para a transformação do próprio ser humano, da nossa vida. Nós podemos também perguntar sobre quem é este Deus, quem é este Jesus que atua na nossa vida. João, portanto, dispõe as peças num enquadramento cênico. As diversas personagens que vão entrando no palco procuram apresentar Jesus. Um a um, os atores chamados ao palco por João vão fazendo afirmações carregadas de significado teológico
sobre Jesus. O quadro final, que resulta destas diversas intervenções, apresenta Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que possui o Espírito e que veio ao encontro dos homens para fazer aparecer o homem novo, o homem redimido, o homem restaurado, nascido da água e do Espírito. João Batista, o profeta, o precursor do Messias, desempenha aqui um papel especial na apresentação de Jesus. Ele vai definir aquele que chega a apresentá-lo aos homens. Ao não assinalar-se o auditório, sugere-se que o testemunho de João é perene, dirigido aos homens de todos os tempos e com eco permanente na comunidade cristã. João é, portanto, o apresentador oficial de Jesus. De que forma e em que termos o vai apresentar? Claro, a catequese sobre Jesus que aqui é feita se expressa através de duas afirmações com profundo impacto teológico. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito, é aquele que dá vida, é aquele que dá esperança, é aquele que reanima e anima todo o povo, todo o crente, todo fiel que acredita nessa presença transformadora do próprio Deus. E a primeira afirmação para isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá em João, capítulo 1, versículo 29, evoca provavelmente duas imagens tradicionais extremamente sugestivas. Por um lado, evoca a imagem do servo sofredor, o cordeiro levado para o matadouro que assume os pecados do seu povo e realiza a expiação. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 ao 53. Por outro lado, evoca a imagem do Cordeiro Pascal, símbolo da ação libertadora de Deus em favor de Israel, Êxodo, capítulo 12, versículo 1, 28. Qualquer uma dessas imagens sugere que a pessoa de Jesus está ligada à libertação dos homens. A ideia é, aliás, explicitada pela definição da missão de Jesus. Ele veio para tirar, para eliminar o pecado do mundo e restaurar a humanidade, trazer a libertação, vida plena, mostrar ao ser humano que quando nós buscamos em Deus essa esperança, nós nos renovamos, nós trabalhamos em nós também a pureza do coração e, claro, ajudamos as outras pessoas também a conhecer Deus como aquele que é vida plena, é o Cordeiro que quer a vida do ser humano, aquele que quer o ser humano redimido, resgatado, transformado, um ser humano alegre, feliz, sem pecado, sem rancor, sem ódio, sem cobiça, sem desejar o mal ao seu próximo. Por isso que ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Claro, a palavra pecado aparece aqui no singular, não designa os pecados dos homens, mas um pecado único, que oprime a humanidade inteira. Esse pecado parece ter a ver, no contexto da catequese joânica, com a recusa da proposta de vida com que Deus, desde sempre, quis presentear a humanidade. É dessa recusa que resulta o pecado histórico, que desfeita o mundo de que oprime os homens. O mundo designa, neste contexto, a humanidade que resiste à salvação, reduzida à escravidão e que recusa a luz, vida, que é o próprio Deus, que Jesus lhe pretende oferecer. Deus propôs-se tirar a humanidade da situação de escravidão em que esta se encontra. Enviou ao mundo Jesus com a missão de realizar um novo êxodo, que leve os homens da terra da escravidão para a terra da liberdade, para a terra da vida, do amor, do perdão, a terra da graça. A segunda afirmação, o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito Santo e que batiza no Espírito, está lá em João, capítulo 1, 32 até o 34,
completa, claro, a anterior. Há aqui vários elementos bem sugestivos. O Cordeiro é o Filho de Deus. Ele recebeu a plenitude do Espírito e tem por missão batizar os homens no Espírito, ou seja, o próprio Deus vindo sobre nós, mostrando a sua presença salvífica, transformadora, encorajadora. E dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele é o próprio Deus, que se faz pessoa, que vem ao encontro dos homens, que monta a sua tenda no meio dos homens, no nosso meio, a fim deles oferecer a plenitude da vida, ou a plenitude divina. Ou seja, Deus que vem morar entre nós, mostrar que Ele caminha conosco, que Ele nos anima, nos dá luz, nos dá esperança. Ele conhece a nossa realidade, Ele quer nos impulsionar para a vida. E a sua missão, claro, consiste em conhecer, mas também em eliminar o pecado que torna o homem escravo e que o impede de abrir o coração a Deus. Dizer que o Espírito desce sobre Jesus e permanece sobre ele, sugere que Jesus possui definitivamente a plenitude da vida, a plenitude de Deus, toda a sua riqueza, todo o seu amor, todo o seu esplendor, toda a sua graça. Por outro lado, a descida do Espírito sobre Jesus é a sua investidura messiânica, a sua unção, ou seja, Messias, que quer dizer ungido. O quadro leva-nos aos textos do Deutero Isaías, onde o servo aparece como eleito de Javé, sobre quem Deus derramou o seu Espírito. Está em Isaías, capítulo 42, versículo 1. A quem ungiu e a quem enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações destroçados, para proclamar a libertação aos cativos, para anunciar aos prisioneiros a libertação, a vida, o amor. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Jesus é finalmente aquele que batiza no Espírito Santo. E o verbo batizar, aqui utilizado em grego, duas traduções ele tem: submergir e encharcar. Ou seja, como a chuva encharca a terra, nós também devemos ficar encharcados, empapados, ou seja, todo molhado da graça de Deus, emergidos no amor do próprio Senhor. Refere-se, em qualquer caso, a um contato total entre a água e o sujeito. Batizar no Espírito significa, portanto, um contato total entre o Espírito e o homem. Uma chuva de Espírito que cai sobre o homem e lhe apaga o coração. Ele apapa o coração, ou seja, encharca o coração, perdão. Uma chuva que cai sobre o ser humano, sobre nós, e nos encharcamos desse amor. Encharcamos o nosso coração, enchemos o nosso coração de Deus, dessa presença transformadora, de vida, de graça, de luz. Ou seja, a graça de Deus atuando em nós sempre. A missão de Jesus consiste, portanto, em derramar o Espírito sobre o homem. E o homem que adere a Jesus, encharcado do seu amor, do seu Espírito e transformado por essa fonte de vida, que é o seu Espírito, abandona a experiência da escuridão, ou seja, aquilo que significa o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, e claro, e alcança o seu pleno desenvolvimento, a plenitude da vida. Claro que nós, quando estamos cheios de pecado, nós nos afastamos de Deus, mas quando a gente busca em Deus o perdão, a graça, a luz, nós novamente nos enchemos do seu amor e nos renovamos quanto à graça. E a declaração de João convida os homens de todas as épocas, hoje principalmente, onde nós vivemos a indiferença, o individualismo, o intimismo, o consumismo exacerbado, o exibicionismo, nós nos esquecemos de Deus. João nos convida a voltar à fonte primeira da vida, que é o próprio Deus, para olhar para nós como seres humanos que precisamos, claro, da graça fundamental e a graça fundante, que é o próprio Deus. Sem Ele e sem esta graça,
nós não somos nada. Nós apenas somos pessoas. Mas com Ele nós somos cheios de graça, cheios de amor, somos valorosos, somos ricos, plenos da Tua graça, da Tua presença. Transmitimos isso às pessoas. Portanto, devemos ser, claro, canais da graça de Deus. O nosso rosto deve mostrar o próprio Deus. Claro, cada um com o seu jeito e do seu jeito. Ninguém, claro, deve se fantasiar, se mascarar para falar que é Deus ou para falar que está falando de Deus. Mas com o seu jeito simples, humilde, manso, calmo, sereno, você vai falando para as pessoas de Deus e quem é Deus. Sem precisar ficar chamando, gritando por aí, que nós não precisamos ficar gritando que Deus não é surdo e mostrar para as pessoas quem é o Cordeiro de Deus. Talvez está aí a essência, né, do nosso agir, do nosso atuar na sociedade hoje, principalmente uma sociedade carente de Deus, um povo sedento de Deus. Talvez por isso a busca de tantas outras coisas que a gente vê por aí. Os seres humanos, né, o homem, a mulher, os jovens, buscando coisas onde não existem para poder se preencher o vazio. Mas esse vazio pode ser preenchido do próprio Deus. Claro que precisamos sim ser alegres, ter um momento de descontração, mas não esquecer a pessoa fundamental que faz a gente ser quem a gente é. Porque nós só somos o que somos hoje graças ao próprio Deus. Ele que nos trouxe a vida. E quantas vezes nós esquecemos de colocá-lo dentro da nossa história, do nosso convívio, do nosso contexto familiar. Nós colocamos tudo, mas não colocamos Ele como Cordeiro que nos restaura, que nos dá vida, como Filho de Deus que quer a nossa vida em plenitude. Oxalá, se nós voltássemos à origem fundamental da nossa vida, que é o próprio Deus. Claro, se a gente tem Ele como fundamental na nossa vida, a gente pode fazer um pouco daquelas coisas fundamentais que nos alegram, né? O encontro com os amigos, as festas, tudo isso é fundamental para a gente se sentir importante. A gente também não pode se isolar do mundo, mas a gente não pode viver só o mundo. Se a gente quiser viver só o mundão, as coisas do mundo, a gente também se esvazia e fica vazio de Deus. Aí a vida ela perde o sentido. Mas a partir do momento que a gente começa a viver um pouco daquilo que o mundo nos oferece, para a gente conhecer o mundo, mas não esquecer de Deus, a gente já vai perceber que tudo aquilo que o mundo oferece a gente só consegue saborear algumas coisas se a gente sentir Deus presente na nossa história, Deus falando conosco. E aí a gente vai ver que muitas coisas que a gente vivencia, que nós vivenciamos, não são necessárias. Aí é onde a gente se perde pelo mundo da vida, né? Aí a gente esquece quem é Jesus, quem é o Cordeiro de Deus, que nos resgata para a vida. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter consciência desse Jesus que vive em nossa história, desse Deus que mora conosco, desse Deus que não nos abandona. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, dos acontecimentos não muito bons, mas é aí que nós sentimos Deus nos impulsionando, Deus nos acompanhando, Deus nos restaurando e Deus nos dando forças para caminharmos envolvidos ou envoltos, né, com o Teu amor gracioso. Vamos rezar a oração do Pai Nosso nesse momento, pedindo a proteção de Deus e que Ele, como Pai, venha sobre nós. Ele venha morar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Ele possa ser o grande, como Ele é, o autor da vida. E nos ajudar a percebê-lo em todas as nossas ações e a senti-lo nas outras pessoas que têm um coração sincero, um coração que fala de Deus. E quando aí a gente percebe Ele agindo conosco, nós também vamos agir em Seu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora cubra-nos com seu manto do amor, da esperança, que ela nos ajude
a conhecer sempre mais Jesus, que é o próprio Deus encarnado em nossa história, e ela, como a grande mulher que trouxe Jesus ao mundo, trouxe Jesus, que é Deus revelado, uma criança, para mostrar que Ele caminha conosco, que Ele está inserido na nossa história, nós possamos ver nessa grande mulher a figura maternal de uma pessoa que quer o nosso bem, que nos ampara, que protege-nos com o seu manto da esperança e do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desçam sobre você aí, meu irmão, minha irmã, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre todos os teus sonhos e projetos, que venham a bênção de Deus, a saúde, a esperança, a alegria, a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria, na esperança, permaneça você aí na tua casa, acompanhado com a graça de Deus e com o Espírito Santo que nos ilumina e nos conduz.